Olá pessoal, estou aqui de volta e esse vídeo de hoje é para responder algumas perguntas que vocês têm me feito. E aí já tem um tempinho já que é para eu responder isso, mas eu fico sempre adiando e fazendo outros conteúdos. Esses são conteúdos que causam meio uma polêmica, são conteúdos polêmicos. Então não faço sempre não, faço uma vez ou outra. Eu até gosto, de preferência eu até faria mais vezes esses conteúdos, mas eu acabo deixando para fazer uma vez ou outra. Então, para responder algumas perguntas de vocês a respeito de qual a minha visão em relação a curas que acontecem, né, milagres assim, de pessoas que acreditaram em santos ou acreditam em santos e foi curado por uma imagem, por um santo, ou foi curado em uma igreja, né? Foi ali numa igreja e foi curado, ou num centro, ou alguma coisa do tipo. Outros já me perguntaram sobre a questão de possessão demoníaca, o que é a possessão demoníaca, o que são línguas estranhas. Então, assim, nós vamos falar sobre esse assunto hoje. Eu tenho certeza absoluta que vai aparecer pessoas com todos os níveis de consciência, mas eu até gosto disso, que dá para ver como é que está o nível de consciência social no país e no mundo. Isso é divertido. As críticas são muito bem-vindas. Já vou até te pedir aqui, você que já é seguidor aqui do canal há mais tempo, se você tem a sua pergunta, deixe aqui embaixo nos comentários. Bom, assista primeiro o vídeo, aí depois no final você deixa as suas perguntas aqui, o seu comentário. Então nós vamos fazer a leitura e aí eu vou fazer os comentários desse livro aqui, ó, Despertar da Consciência. Talvez você é novo aqui no canal e novo nesse vídeo. O Despertar da Consciência é uma coleção de livros do Neville Goddard. E aí eu vou fazer essa leitura aqui e nós vamos fazer uns comentários a respeito desse assunto. Então, na página 300 do livro O Despertar da Consciência, começando aqui já em um parágrafo, na metade do parágrafo, o Neville diz assim, ó, as curas atribuídas às influências de certos medicamentos alternativos, relíquias e lugares sagrados são feitos da imaginação e da fé. Ou seja, o tal do medicamento alternativo é assim, é o remédio feito através de ervas, né? Ervas, plantas, essas coisas do tipo. Claro, porque ele tem uma função também química, né? Mas ele está contando aqui que é mais ou menos assim, fulano, toma esse chá, que esse chá cura. E a pessoa toma o chá e ela se cura de fato. E relíquias são coisas, né, supostamente sagradas, antigas, ou imagens, essas coisas do tipo. E lugares sagrados são normalmente templos, esses lugares que juntam pessoas para fazer ali uma campanha, uma oração, alguma coisa do tipo, né? O poder curativo não está no espírito que habita neles, ou seja, o poder curativo não estão nessas coisas, nem na imagem, nem no chá, nem no lugar, não, mas sim no espírito no qual eles são aceitos, ou seja, o que a pessoa acredita. O espírito está de fato na pessoa que acredita. A mente subjetiva ou subconsciente é totalmente controlada pela sugestão. Então, seja o objeto da sua fé verdadeiro ou falso, você irá obter os mesmos resultados, independente do que seja. Se você tem a sua fé, se você acredita, dali pode sair um milagre. Mas o milagre estava dentro de você, na verdade, todo o tempo. Sempre esteve lá. Mas aí, dificilmente, né, vamos acreditar que esteja lá. Então, precisa acreditar em alguma coisa externa. Mas eu vou explanar mais o assunto. Não há nada de incoerente na teoria dos medicamentos alternativos ou na reivindicação dos sacerdotes sobre as suas curas através de relíquias e lugares sagrados. Uma vez que a mente subjetiva do paciente aceite a sugestão da saúde relacionada a tais estados, e quando essas condições são atendidas, elas tendem a restabelecer a saúde. Então vamos dizer que o cara vai em um lugar, em um templo, aí, algum lugar, uma igreja, alguma coisa. E chega lá, tem mais pessoas ali também com aquele mesmo objetivo, querendo aquilo.
E ali o cara começa a falar, hoje vai acontecer a cura aqui, hoje vai acontecer não sei o quê, porque o Espírito está aqui, a presença de tal fulano está aqui, não sei o quê e tal, e cria toda aquela energia, toda aquela vibe. E isso faz com que desperte nas pessoas, presta atenção, nem todas vão ser curadas ali, mas algumas, aquelas que despertarem de fato, que entrar em uma frequência vibracional de fé, de não duvidar, e que ela se desconecta racionalmente de justificar, será que vai, será que não vai? Não, ela entra em uma frequência com toda a convicção. Pode ser que essa pessoa se cure. Ou um santo, ou uma imagem, ou qualquer lugar que possa despertar nela essa fé. Mas não foi o objeto externo, não foi a entidade ou o nome invocado, o espírito ou qualquer coisa que fez a cura. Foi a fé da pessoa. A pessoa entrou em um estado de frequência que foi capaz de reconstruir, foi capaz de corrigir aquele erro energético ou aquele erro, no caso, físico, né? Aí o Neville continua aqui, ó. Seja-vos feito segundo a vossa fé. Mateus 9, versículo 29. Tudo é possível para aquele que crê. Marcos 9, versículo 23. A confiante expectativa de um estado é o meio mais poderoso para manifestá-lo. A expectativa confiante em um estado é o meio mais poderoso para ele manifestá-lo. A confiante expectativa de uma cura faz o que nenhum tratamento médico pode fazer. Então, nós vemos por aí muitos casos de pessoas que já foram desenganadas pela medicina e que elas se curaram, porque desenvolveram dentro delas uma convicção em algum momento da vida e elas se curaram. A cura sempre esteve lá, só que elas vão vincular aquilo a alguma entidade, alguma coisa, e vai ficar preso aquilo, aquele amuleto, ou aquela denominação. Por exemplo, muitas pessoas vinculam que elas são felizes porque elas estão naquela igreja e acreditam naquela entidade, naquela qualquer santo, ou qualquer coisa, ou Jesus, ou quem quer que seja. Então ela vincula que a felicidade dela é devido àquilo, e ela tem medo de sair dali e perder a felicidade dela. E ali também a infelicidade é infelicidade, por causa de outras variáveis. Mas eu quero dizer, vincula-se a isso, acredita que é isso, então isso se torna um amuleto. Amuleto não significa só um objeto que você pendura. Amuleto pode ser qualquer coisa que você acredita que está fora de você. Se você acredita, é um amuleto. Neville continua dizendo aqui, ó. O fracasso sempre é devido a uma autossugestão antagônica por parte do paciente, que geralmente é resultante de uma dúvida objetiva quanto ao poder do medicamento ou da relíquia milagrosa. Então, sugestão antagônica é contrária. A pessoa não acredita. Ela não acredita no medicamento, ela não acredita naquele lugar, suposto lugar sagrado, ela não acredita em nada. E nem acredita nela. Aí a coisa não acontece mesmo. Ou então, de uma dúvida sobre a veracidade da teoria. Muitos de nós, seja por falta de sensibilidade ou por muito intelecto, ambos os quais são obstáculos no caminho da oração. O intelecto é um obstáculo no caminho da oração, porque a oração é permissão. A oração você tem que se desligar da mente racional, tagarela, lógica, e entrar em uma frequência de profundo relaxamento, profunda entrega. Isso é a oração. Não acreditamos naquilo que os nossos olhos não veem. Então, o cara que é intelectual, que justifica tudo, ele vai dizer, não, eu não acredito, eu só acredito se meus olhos veem. E aí sabotou tudo, porque a fé, ela parte do princípio de acreditar naquilo que ainda não se vê. Você ainda não viu, mas você acredita. Então, para concluir aqui a leitura, que o Neville está falando sobre o assunto, é isso. A cura está dentro de todos nós o tempo todo. Só que como nós não acreditamos nisso, nós não aprendemos sobre isso na nossa sociedade, aí é preciso vincular alguma entidade, alguma coisa fora de nós. Lembrando aqui, para quem já acompanha aqui no canal há mais tempo, sabe, né? Vocês sabem que a consciência é a manifestação
do todo. Consequentemente, a manifestação de Jesus. Então, o Cristo, o Jesus, está dentro de nós. Então, Jesus está o tempo todo em nós, sem estar lá longe, fazendo curas e depois some, vai, desaparece, está do lado de um, não está do lado do outro. Não. Jesus está em todos, só que precisa despertar essa mente crística, precisa despertar essa certeza, essa confiança de que Jesus é a consciência e está em nós o tempo todo. Agora falando sobre a possessão demoníaca, né? E as línguas estranhas. O que acontece? O subconsciente está em tudo, é a consciência. Só que dividido em infinitas partes, né? Então vamos colocar que o subconsciente é o que o Jung chamou de inconsciente coletivo. Vamos dizer que é uma parte do subconsciente. O inconsciente coletivo é algo que carrega toda a história da raça humana, tudo que já existiu nesse planeta. Todas as línguas que já foram faladas por povos antigos, por religiões, tradições antigas, tudo, absolutamente tudo, está no inconsciente coletivo. E se tivermos a capacidade de acessar, por algum motivo ou outro, consciente ou inconsciente, nós fazemos tipo uma viagem, né? Uma viagem meio que no tempo, assim, e trazemos para o momento presente. Então, quando alguém, de fato, verdadeiramente, ela está em uma frequência de cântico ou alguma coisa do tipo, e ela entra em uma frequência dessas, e ela começa a falar em uma língua estranha, não é uma entidade que veio de tal lugar, incorporou nela e ela começou a falar aquelas línguas estranhas. Não, ela entrou em uma frequência vibracional de uma língua que nós não conhecemos e damos o nome de língua estranha. Pode ser uma língua primitiva, pode ser uma língua de um tempo médio, mas a pessoa acessou aquela frequência e ela fala. Naquele momento, a mente racional dela meio que dá uma desaparecida e o subconsciente se manifesta ocupando, né, o espaço da mente racional. Depois, aquilo se desfaz, ela toca a vida dela normal. Mas também, né, nós sabemos que existem muitos teatros em alguns templos, alguns lugares, que as pessoas ensaiam para poder fazer isso, para criar um marketing, criar uma propaganda ali de que o lugar é realmente anormal e que a coisa ali pega fogo. Então, tem também isso. Mas também tem, verdadeiramente, as pessoas que entram nessa frequência. E o tal demônio, o demônio que possui, esse aí é cabreiro. Da mesma forma, assim como uma pessoa está bem aqui agora e de repente ela pode ficar com raiva de alguém, por exemplo, você, vou dar um exemplo para você. Você está em casa e aí o seu filho vai e faz alguma coisa que você não gosta, ou sua mulher. De repente você sente raiva de tacar a porrada. Por quê? Você não tem um conhecimento de si. Quando eu falo você, é um exemplo, tá? Não estou dizendo que é você. Mas não tem consciência de si, não tem um autoconhecimento. Então você é tomado pelaquela frequência, aquela frequência de raiva. E aí quer estrangular a pessoa ali naquele momento. Mas depois aquela raiva vai embora, sumiu, saiu, desapareceu. Aí desse jeito vem frequências de tristeza, melancolia, todos. Tudo isso está também no inconsciente coletivo e faz parte da vivência, faz parte do ser humano, até ser trabalhado isso, claro. Da mesma forma, é o tal do demônio. O demônio é uma manifestação inconsciente de estados, de frequência, que faz com que a pessoa, além de falar uma voz diferente, mudar o tom de voz, ela começa a ter tipo uma convulsão, alguma coisa meio esquisita no corpo dela ali, e quem está de fora fala, nossa, de fato é o demônio, não sei o quê. Mas é do mesmo jeito, a pessoa que está com raiva, quando ela está com raiva, a fisionomia dela não muda, ela não é tomada ali, o sangue ferve e ela grita. Então vamos dizer que o demônio está tomando conta o tempo todo das pessoas aí que fica nervosas, fica com raiva de alguma coisa. Então ali ele começa a falar, eu sou o demônio tal, da legião tal, e eu estou no corpo dele, eu vou destruir ele, eu vou matar ele, eu vou não sei o que e tal. Se formos olhar também alguns estudos antigos, aí nós vamos ver que o nome de muitos desses demônios que
fala o nome deles, tem nas histórias, tem nas escritos, né, os escritos antigos, aí, tradições antigas, tem no ocultismo esotérico, tem um monte de coisa, mas é vinculado a outro assunto, aquele estudo, só que como está no inconsciente coletivo, a pessoa acessou, ela é capaz de dizer o nome daquilo, mesmo que ela não conhece, mesmo que ela nunca estudou sobre isso, mas o subconsciente, tipo, floresce, manifesta aquilo, e a pessoa expressa uma mudança de corpo, uma mudança de fisionomia. Isso até acontecia em alguns retiros do Osho. Não sei se você já ouviu falar do Osho, ou se conheceu, ou se conhece os estudos do Osho. Mas logo no início do trabalho do Osho, que ele fazia os retiros, então começava ali as danças, começava o cântico e tal, para poder criar um momento ideal para depois as pessoas começarem a meditar, que é a meditação ativa, acontecia uma situação de catarse nas pessoas, algumas pessoas, e as pessoas começavam a entrar em convulsão, e elas ficavam ali pulando e ficavam se contorcendo, às vezes caía no chão, aí Osho, ou um assistente dele, preparado, ia lá, né, aqui na parte entre as sobrancelhas e passava o dedo ali, ou tocava em alguma parte da cabeça e a pessoa voltava ao normal. É tipo meio que uma chave, né? Da mesma forma acontece também nas igrejas, nesses tempos, lugar aí que o cara, que é o ministro ali, ele coloca a mão, ele diz algumas palavras, e como ele é uma autoridade ali, e ele se sente ser uma autoridade, ele sente a confiança, ele restabelece. Da mesma forma, uma pessoa que está com raiva, derrubando tudo, aí a mulher com muito amor, muito carinho, não, amor, não é assim não, você entendeu errado, não sei o quê. Aí desarma o cara, né? Tira todo o demônio dele ali naquele momento, ou vice-versa, a mulher com o homem. Mas você percebe como que é as manifestações, e claro, esse assunto ele é bem vasto, daria para ficar aqui falando por horas e horas em mais detalhes, mas é mais ou menos nessa linha de segmento aí, são manifestações do subconsciente, tanto línguas, quanto a cura, quanto demônios e tudo mais. Agora, claro, cada um tem as suas crenças, se a pessoa acredita que é uma entidade, então para ela é uma entidade e acabou, não tem discussão. Mas se você está buscando um conhecimento, se você quer sair dessa hipnose que foi programado para acreditar, tantas outras coisas são manifestações da inconsciência. A pessoa está inconsciente e aí tanta coisa anormal ou supostamente anormal pode acontecer. Bom, por hoje é isso, vou ficando por aqui. Espero que você tenha entendido sobre o assunto. Deixe aqui embaixo os seus comentários. Vão vir algumas críticas aí também, pode deixar aqui embaixo as críticas são muito bem-vindas, isso serve, né, para fazermos aí um parâmetro para ver como é que está o nível de consciência da sociedade. Um grande abraço, boas energias para você, felicidade, sucesso sempre.